Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos invocar o Espírito Santo para que Ele nos dê o entendimento sobre o drama da humanidade. Por que o mal? Oremos. Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos no 24º vídeo, é o segundo sobre o 7º encontro do nosso itinerário querigmático. Nosso ponto de partida será, de novo, voltando para os questionamentos que nós fazemos como seres inteligentes, as indagações que nós fazemos diante de acontecimentos, de fatos, de tragédias. A figura que está aqui do meu lado, que ilustra bem este drama que nós vivemos, são vários quadrinhos com situações de vida desumanas, situações terríveis pelos quais nós passamos ou assistimos pela televisão. E realmente nós chegamos à conclusão que somente a fé é capaz de nos dar uma resposta, que exigirá um esforço nosso de aprofundamento. Eu dizia no vídeo passado a importância de não procurarmos respostas rápidas, porque essas seriam baseadas na areia, fundamentadas na areia. Nós precisamos de um caminho permanente, persistente, de formação permanente. Você fala, mas você não está dando querigma? O querigma não é uma mensagem rápida? Sim. Mas olhem como evoluiu. Nos querigmas dos apóstolos, Pedro, Paulo, Filipe, tudo foi muito rápido para levar a pessoa a dizer Jesus Cristo é o Senhor. Era tudo muito rápido. Nega o seu pecado? Nego. Aliás, você se arrepende do seu pecado? Sim. Quer sair dele? Quero. Então seja batizado em nome de Jesus. Era o querigma. Recebei o Espírito Santo. Era o querigma. Vão. Pronto. Está feito. Mas se a gente for ver a evolução da mentalidade desde aquele tempo até hoje, a vida foi se tornando complexa. E as respostas que os homens procuravam tinham que ser respostas adequadas à profundidade das perguntas que eles faziam. Chegamos hoje, neste dia de hoje, com muita alegria. Então, hoje eu trouxe para vocês dois pontos de um documento, uma Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, um dos documentos mais sábios e ao mesmo tempo mais profundos sobre questões humanas. Maravilhoso. O concílio terminou em 1965, gente. Olha quantos anos atrás a igreja falou o que hoje nós falaríamos. Então, neste Gaudium et Spes, as alegrias e as esperanças, né? No ponto número 4, escrevem assim os nossos bispos, nesse documento aprovado pelo Papa Paulo VI. Nunca
o gênero humano teve ao seu dispor tão grande abundância de riquezas, possibilidades e poderio econômico. Isto no século XX, começo da segunda metade do século XX. Nós atravessamos o resto do século XX e já estamos no século XXI. O reconhecimento de que nunca a humanidade teve ao seu dispor a abundância de riquezas, possibilidades e poderio econômico. Sem falar a tecnologia, sem falar, né, o que temos hoje. No entanto, uma imensa parte dos habitantes da Terra, imensa quer dizer a maioria, é atormentada pela fome e pela miséria, e inúmeros ainda são analfabetos. Esses números não diminuíram, gente, aumentaram. Nunca os homens tiveram um tão vivo sentido de liberdade como hoje, 1965, em que surgem novas formas de servidão social e psicológica. Olhem que contrassenso, que divisão estrutural do ser humano. A ânsia por ser livre, a ânsia de liberdade e, ao mesmo tempo, criando para si, se envolvendo com formas de servidão, como diz aqui, social e psicológica. Ao mesmo tempo em que o mundo experimenta intensamente a própria unidade, olha que bonito, e a interdependência mútua dos seus membros na solidariedade necessária, eis que este mundo está gravemente dilacerado por forças antagônicas. Vejam se não é bonito isso. Quanto nós, o mundo de hoje, os países, as nações, dependem umas das outras, porque nenhuma se basta a si mesmo, como nenhum ser humano se basta a si mesmo. O conjunto de uma sociedade depende do outro conjunto da sociedade. E assim nós tivemos as experiências dos conglomerados que está aí, a União Europeia, a Mercosul, uns dando certo, outros dando errado, outros não existindo mais, mas é uma tentativa de procurar esta unidade, esta interdependência mútua dos membros dessa sociedade, porque reconhecem a necessidade da solidariedade entre os povos. Mas, infelizmente, o que é que dilacera, que estraçalha esse corpo social? Que forças contraditórias e contrárias são essas? Por exemplo, os agudos conflitos políticos, como estamos observando no nosso país. Olha que eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de junho de 2017. Eu não sei quando é que ele vai ao ar, tá? Mas quando for, vocês vão ver que a nossa leitura aqui do que a igreja fala ainda continua atual. Quais são essas forças que estraçalham o corpo social? Os conflitos agudos, políticos, sociais, econômicos, raciais, ideológicos. E nem está eliminado o perigo de uma guerra que tudo subverta. Aumenta o intercâmbio de ideias, coisa positiva, maravilhosa. Aquilo que uma universidade produz como ciência, né, pensamento científico, etc., compartilha com a outra lá não sei da onde, porque também ela tem as suas produções científicas e vão trocando experiências. Maravilhoso isto. Aumenta o intercâmbio das ideias, mas as próprias palavras com que se exprimem conceitos da maior importância, as próprias palavras
assumem sentidos muito diferentes segundo as diversas ideologias. Eu tenho uma ideologia marxista, ateia. Eu tenho uma forma de falar, de interpretar o corpo social. Eu tenho uma ideia capitalista da coisa, socialista, militar, sei lá o quê. Eu tenho uma forma de interpretar a sociedade. E nesse embate, as palavras contribuem mais para dividir do que para aproximar as pessoas, porque estamos divididos por ideologias e apegados a elas. E o apego nos faz surdos. Não conseguimos escutar se pelo menos no que o outro está falando tem alguma verdade. Porque em tudo existe a semente da verdade, que é o verbo de Deus, que é Jesus. Você não precisa falar isso. Mas em tudo existe uma coisinha de verdade, ali existe. Uma coisinha de razão, ali existe. Eu estou me lembrando de um livro da editora Quadrante. Parece que é assim, como defender a fé sem precisar gritar, uma coisa desse jeito. Então o outro vem com questionamento, assim, quase que sufocando a gente, né? Descendo a lenha na igreja, descendo a lenha nas posições que a igreja tem. E nós não podemos ficar assustados, porque aquela pergunta que aquela pessoa está fazendo para nós revela uma angústia que ele tem no coração, uma busca. E nós, como escreveu Pedro na sua primeira carta, acho que primeira ou segunda, não me lembro, precisamos saber dar as razões da nossa fé, nós cristãos. Como é que eu vou dar as razões da nossa fé? Só dizendo, viva Jesus, aleluia, amém, hosana? Não, eu preciso ter fundamentos na pedra. Que maravilha. Continua a igreja. Finalmente, procura-se com todo empenho uma ordem temporal mais perfeita. A ordem temporal é esse mundo do tempo em que nós estamos vivendo. Todo mundo está procurando se aperfeiçoar, crescer, melhorar, né? Mas, sem que esta ordem temporal seja também ela construída, leve em conta um progresso espiritual proporcionado. Queremos crescer na mente, na inteligência, na ciência. E a nossa fé ficou deste tamanhinho. Se é que alguém acendeu a lâmpada, a chama da fé. Quantas famílias hoje católicas que se dizem, né? Católicas. Ainda tem filho que não é batizado. Não, quando crescer vai escolher. Beleza. Depois que o mundo levou embora, depois que outras pessoas se aproveitaram do espaço que nós deixamos, vai escolher o quê? Areia. Vai escolher areia. Gente, então nós temos que crescer na ordem temporal? Sim. A nossa saúde tem que melhorar? Tem. A educação tem. O transporte tem. A segurança tem. O meio político, como tem. A igreja tem? Tem. Mas e o progresso espiritual? E a formação do espírito do ser humano? Nós não somos animais, meramente só porque somos racionais, não. Nós, graças a Deus, somos, né? Temos a razão, temos a inteligência, mas temos uma vontade. E além disso, somos criaturas de um Deus infinito, aquele do qual eu já falei para vocês. Mas não precisa nem falar de Deus, fala pela razão. Alguém vai intuir, meu Deus, que maravilha. Olha, o filósofo Aristóteles foi esse que falou de
motor e movente. Há um motor que movimenta, que dá movimento ao mundo. Ele não chegou a intuir que esse ser que ele chama de motor que move o mundo é Deus. Só faltou isso, esse passinho. Mas viveu alguns séculos, poucos séculos antes de Cristo. Mas Santo Tomás de Aquino, quase que assim, vamos dizer assim, evangelizou a filosofia aristotélica, né? Que beleza. Continuando na igreja, marcados por circunstâncias tão complexas, como são essas que nós vivemos, né? Muitos dos nossos contemporâneos e nós mesmos são incapazes de discernir os valores verdadeiramente permanentes e harmonizá-los com os novamente descobertos. Não conseguem perceber que nós temos um passado bem solidificado. Tínhamos, né, gente? Eu agradeço, não canso de agradecer a Deus a formação que eu recebi na minha infância, na minha escola, com as irmãs Marcelinas. Aprendi com a minha avó a minha fé. E devo muito às minhas educadoras, que me deram um amor pela espiritualidade, pelo estudo da religião, estudo da fé, da minha fé. Então hoje, se eu sou capaz de estar aqui, é por graça de Deus e graça também daquelas pessoas que pavimentaram a minha vida sobre rocha. Minha formação não é sobre areia, graças a Deus. Os valores que eu apreendi, não aprendi só, eu aprendi, eu me agarrei, eu fiz meus, eu incorporei à minha vida, são verdadeiramente permanentes e capazes de harmonizar com as coisas novas que vêm. Por quê? Porque nós temos dentro de nós uma luz, gente, que é a luz de Jesus. Não foi ele que falou, eu sou a luz do mundo. Você quer enxergar com os meus olhos o mundo? Olhem para mim. Eu sou a luz do mundo. Eu é que ilumino as coisas desse mundo para vocês discernirem, porque nem isso nós estamos sendo capazes de fazer, discernir o que é bom do que é mal, separar, julgar. Ainda estamos repetindo, ainda estamos merecendo aquela acusação do profeta Jeremias, profeta do Antigo Testamento. O meu povo chama de bem o que é mal e chama de mal o que é bem. Não sabe distinguir a direita da esquerda. É isso. Não? E por isso, nossos valores são transitórios, nossos valores são descartáveis e por isso nem sei se podem ser chamados de valores. São areias. Então, como é que eu vou harmonizar? Harmonizar isso tudo que é uma bagagem, o meu passado, no meu presente. Para a imagem bonita é do Bolt, aquele corredor campeão jamaicano, né? Que põe um pé para trás, outro para frente e aponta como uma lança, né? O futuro. É a figura que nós precisamos ter na nossa mente. Não negar o passado nos coloca a base para saber olhar, interpretar os fatos de hoje e perceber para que lado a nossa humanidade está caminhando e nós carregarmos toda essa bagagem e fazermos uma diferença para que o mundo saia dessa tribulação. Então, o que acontece? Esta humanidade é agitada entre a esperança e a angústia. Nós nos sentimos oprimidos pela inquietação
quando nos interrogamos acerca da evolução atual dos acontecimentos. Para que mundo nós estamos caminhando? Que mundo nós estamos deixando para os nossos filhos? O que será de nós daqui 5 anos? Mas esta esperança e esta angústia desafiam o homem. A própria evolução atual dos acontecimentos nos desafiam e nos força a darmos uma resposta. E, finalmente, o ponto número 9 dessa Constituição Apostólica. O mundo atual, dizem os bispos, apresenta-se simultaneamente, ao mesmo tempo, poderoso e débil, fraco, capaz do melhor, mas também capaz do pior, tendo patente, evidente, concretamente diante de si o caminho da liberdade e o caminho da servidão, o caminho do progresso verdadeiro ou da regressão, da involução, o caminho da fraternidade e o caminho do ódio. E o homem, nós, nos tornamos conscientes de que a nós, a ele, ser humano, compete dirigir as forças que suscitou, construímos uma bomba atômica e não sabemos o que fazer dela. Bomba de hidrogênio e não sabemos o que fazer dela. Inventamos tantas coisas e nos tornamos, o que poderia ser para o bem, acabou sendo para o mal. O homem torna-se consciente de que a ele compete dirigir as forças que suscitou e que tanto o podem esmagar como servir. E por isso continuamos a nos interrogar a nós mesmos. Por que o mal? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.